Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre como fazer a equação da reta ou a equação da função de primeiro grau. Depende muito de como você está estudando isso. Se você está estudando na geometria analítica, equação reduzida da reta. Se você está estudando na função de primeiro grau, nós vamos calcular a função de primeiro grau. Nós já vimos que o coeficiente angular da reta tem essa fórmula aí. E agora, para chegar na equação reduzida, a gente vai usar essa fórmula. Qual é a característica das duas? Aqui você precisa de um par de pontos, você precisa do y de A e de B, do x de A e de B, para poder chegar ao coeficiente angular. Nessa fórmula aqui não, você só precisa de um ponto e do coeficiente angular. Às vezes você tem que usar essa para chegar no valor de m, para chegar no valor do coeficiente angular. Mas, se você já tiver o valor do coeficiente angular, você não precisa fazer nada, é só aplicar a equação da reta tendo um ponto. Então, para usar a fórmula da equação reduzida da reta, você precisa de um ponto e do coeficiente angular. Mas o coeficiente angular pode ser necessário calcular, e aí você precisaria de 2 pontos. Vamos ver então um exemplo para vocês. Bom, dando sequência como é que a gente chega no gráfico, a gente já viu na aula passada o cálculo do valor do coeficiente angular. Essa é a fórmula que a gente acha para calcular o coeficiente angular e não passar pelo sistema, ou seja, com uma técnica de geometria analítica. O que nós vamos fazer agora? Nós queremos encontrar a função, o gráfico inteiro de primeiro grau. Como é que eu sei que é de primeiro grau? É uma reta. A reta só pode ser gráfico de primeiro grau, só pode ser a função afim. Bom, como eu falei antes, nós vamos aplicar a técnica da geometria analítica. Então eu vou começar calculando o valor de m. Esse ponto aqui é o valor, vou chamar de A, e ele vai ser 3 e 1. Esse ponto aqui eu vou chamar de B, e ele vai ser 4 e 3, ok? Bom, então eu vou agora aplicar esta fórmula, tá certo? Vai ficar assim então, o m é igual ao y de B. O y de B é 3, menos o y de A. O y de A é 1, sobre o x de B. O x de B é 4, menos o x de A. O x de A é 3. Então eu tenho aqui o meu m valendo 3 menos 1, 2, e 4 menos 3, 1. Então eu tenho aqui o meu m valendo 2. Ok, calculei o coeficiente angular. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a função de primeiro grau, que vai gerar esse gráfico. Para isso, vamos à segunda fórmula, que é a fórmula que a gente vai usar. Y menos y de A é igual a m de x menos x de A. Bom, aqui pode ser B também numa boa. Tudo depende de quem você achar mais fácil. Mas, se você usa o A aqui, usa o A aqui também. Se você usar o B aqui, usa o B aqui também. Vamos fazer a substituição. Y é Y mesmo, menos o Y de A. Quem é o Y de A aqui, ó? O 1. M, eu acabei de calcular, 2, x menos o x do A. Vamos ver quem é o x do A aqui? 3. Então, Y menos 1 é igual 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, menos 6. Então, y é igual, vou trocar de lado esse 1, então vai ficar 2x menos 6 mais 1. Então, y é igual 2x permanece 2x, menos 6 mais 1 dá menos 5. E essa é a função que gera o meu gráfico. Então, você vai precisar decorar para isso duas fórmulas. M é igual ao y de B menos o y de A sobre o x de B menos o x de A. O valor da função completa vai ser nessa segunda fórmula. Y menos y de A é igual a m de x menos x de A. Ok? Preste atenção nesse detalhe.
e use corretamente essas duas fórmulas com a técnica de geometria analítica. Claro que você pode resolver pelo sistema. O sistema não é tão fácil assim, mas ele funciona. E agora também nós vamos encontrar a função desse gráfico. Mais uma vez, ó, deixei a cola aqui para vocês para a gente confirmar se eu estou fazendo os cálculos da maneira correta. No problema passado, a gente usou duas fórmulas que eu falei que não podia esquecer. Quais são elas? M é igual ao y de B menos o y de A sobre x de B menos x de A. Enquanto o y menos o y de A é igual ao m de x menos x de A. Essas são as duas fórmulas que nós não podemos esquecer. O próximo passo é encontrar os pontos A e B. Então eu vou chamar esse cara aqui de A. Você, na verdade, você nomeia, você não precisa encontrar de fato. Ele vai ser 0 e 1. E B, eu vou chamar esse cara aqui de cima, ele vai ser 3 e 7. E a gente só precisa agora aplicar essa fórmula. Qual vai ser o primeiro passo? M é igual... Não vou copiar a fórmula aqui para cima de novo, já escrevi ela aqui, vou copiar daqui. Y de B, o Y de B é 7, menos o Y de A, que é 1, sobre o X de B. O X de B é 3, menos o X de A, que é 0. Então, o M é igual a 7 menos 1, 6, sobre 3 menos 0, 3. Então, vou botar aqui na frente, ó. O M é igual a 6 dividido para 3, 2. Beleza, o valor de M está batido ali em cima. Conferiu? Vamos à segunda fórmula. Y menos Y de A. Como eu falei antes, dá para fazer também com o B. Então, para esse problema, ó, eu vou fazer um acerto aqui e vou usar o B, só para mostrar para vocês que funciona de qualquer maneira. Então, vai ficar Y menos o Y do B. 7 é igual ao MX menos o X do B. 3. Opa, o valor do M você também sabe, então temos que trocar. Y menos 7 é igual a 2 vezes X menos 3. Y menos 7 é igual a 2 vezes X, 2X. 2 vezes menos 3, menos 6. Vou trocar agora o 7 de lado. Então fica Y igual a 2X menos 6 mais 7. Então Y igual a 2X menos 6 mais 7 é mais 1. E olha só, conferiu o resultado. Então, por sistema, funciona. Agora, muito mais prático, usar a técnica da geometria analítica nesse caso. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!